Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo doutrinário, hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, capítulo 118, cujo título É para isto. Ele se baseia num versículo da primeira carta de Pedro, está no capítulo 3, o versículo 9, que está logo aí embaixo, que nós vamos ler agora. Não retribuindo mal com mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Então, aqui nós estamos vendo, no canto esquerdo inferior a capa da nova edição do livro Pão Nosso, que é um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tema de hoje ele aborda a nossa relação, com a tarefa, o trabalho dentro da casa espírita, por exemplo. A nossa tarefa que nós abraçamos no bem, no nosso caso, a tarefa na casa espírita, como aprendizes do Cristo. E nesse ponto, Emmanuel nos destaca algo muito comum, que na verdade é um mau hábito que nós temos, que é a lamentação, são as lamentações, que na verdade nós trazemos, da nossa rotina diária, que esse mau hábito que deve ser combatido por nós, não só na tarefa dentro da casa espírita, mas nas nossas relações no dia a dia. Essas lamentações, elas criam um ambiente de dificuldade, com os nossos pares, por exemplo, dentro da tarefa, com os nossos companheiros, de tarefa, mas que é algo, infelizmente, ainda muito presente, em nossas vidas, mas que Emmanuel nos traz reflexões importantes, sobre qual o verdadeiro motivo, que os aprendizes do Cristo teriam sido chamados pelo nosso mestre para colaboração na tarefa do bem. Seria para as lamentações, seria realmente para, como ele coloca, para conflitos estéreis, muitas vezes, em que a gente só alimenta aquilo que de pior nós temos dentro de nós, em vez de colocarmos à disposição da espiritualidade amiga somente o que de bom temos, nós, nesse momento, em que nós estamos alimentando conflitos estéreis, ou seja, discussões improdutivas, situações que não vão levar, a lugar nenhum de forma positiva, muito pelo contrário, só levam para aspectos negativos, muitas vezes dentro do grupo de trabalho, para situações em que naturalmente aqueles que alimentam esses conflitos estéreis vão partir para o embate, para a oposição, ou seja, você deixa de ter uma equipe trabalhando junto em favor de um objetivo, para ter muitas vezes nichos, grupos, que alimentam, esses conflitos estéreis, essas situações que não levam a lugar algum. Eu costumo citar muitas vezes como exemplo desses conflitos estéreis e discussões estéreis, a discussão que muitas vezes nós somos chamados a ter, por exemplo, com outros pessoas que defendem outras religiões ou participam de outras religiões, sobre qual religião possui a verdade, então, sobre determinado tema. Então, muitas vezes é uma questão de crença, uma questão, do outro estar na situação em que ele aceita e se encontra melhor a outra religião. Então, as discussões sobre pontos de vista diferentes, por exemplo, em temas religiosos, são discussões estéreis. Elas não levam a nada que seja produtivo.
E, como eu falei, muitas vezes só alimentam, se olharmos verdadeiramente para dentro de nós, veremos que elas só alimentam a nossa vaidade, né? O orgulho, o se sentir dono da verdade, o que é profundamente lamentável nesses posicionamentos. Então, alimentar discussões estéreis, seja, né, com as pessoas de outros grupos religiosos, mas ainda dentro da tarefa, né, conflitos que não levem a lugar nenhum, mas somente alimentam a animosidade entre os pares dentro da tarefa, é algo que precisa realmente ser repensado, né? E as tormentas, né? Então as dificuldades, né, com o outro, né, muitas vezes oriundas né, de questões que não são nem referentes a essa encarnação, né, as famosas antipatias gratuitas, né? Então são as dificuldades com o outro, as animosidades, né, as posturas rígidas que levam a essas tormentas no caminho, né, que são comuns, né, fazem parte, sim, não só do aprendiz do Cristo dentro da casa espírita, mas principalmente fora, né, mas esse posicionamento frente a essas tormentas, ele se faz necessário de ser revista a postura do aprendiz do Cristo, né? Então, as dificuldades existirão sempre, né? As antipatias precisam ser, né, educadas, né, por aqueles que se encontram unidos em favor de um propósito maior, né, o propósito do bem dentro da tarefa, né, como nós estamos usando exemplo aqui, dentro da tarefa no bem na casa espírita, né? Então, é necessário que a gente tenha esse olhar, né, de trabalhar mesmo com as dificuldades, as visões diferentes, né, as, as, as antipatias que venham a surgir, lembrando que né, numa tarefa dentro da casa espírita, o objetivo é sempre em prol do bem em favor do próximo, né? E Emmanuel chama a atenção de um ponto muito importante nesse capítulo, né? É importante que a gente aprenda a ser pontos vivos de resistência ao mal, né? E não o contrário, né? Multiplicadores do mal, né? Que nós identificamos, né? Precisamos nos colocar como pontos vivos de resistência ao mal, ou seja, né? No momento em que eu me calo perante uma colocação infeliz do companheiro, né, eu estou exercitando, né, esse ponto vivo de resistência ao mal, né? Se eu revido, né, alimentando o bate-boca, né, a animosidade se estabelece, né, se instaura, o clima atrapalha os objetivos do grupo, né? E aí eu estou, na verdade, dando continuidade ao mal que muitas vezes, né, eu identifico na fala do outro, né? Então, esse posicionamento de se tornar um ponto vivo de resistência ao mal é para isso que fomos chamados, né? Como Emmanuel diz no capítulo, né? Jesus nos chamaria a servir, né, em seu propósito, em seu programa salvador, né, alimentando tormentas que, na verdade, deveríamos auxiliar que fossem extintas, né? Então, esse é um ponto importante que o capítulo nos traz e que se faz necessária a nossa reflexão, né? E aí tem um ponto muito importante que também Emmanuel destaca no capítulo, né? Que nós devemos aprender a significação do verbo suportar, né? Quando eu estudava o capítulo, me fez lembrar de uma passagem do Evangelho, né, que o amigo espiritual nos diz, né, num dos capítulos do Evangelho.
suportai-vos uns aos outros, que é o que menos fazeis no mundo em que estáis. Né? E se nós, né, realmente fizermos uma reflexão, né, o suportar, né, no sentido do apoiar, né, do tolerar, do ter paciência, do ter a compreensão, buscar o entendimento, né, isso muitas vezes são posturas que nos faltam, né, nesses momentos desafiadores, vamos colocar assim entre aspas, né, em que as tormentas aparecem. Né? Então, a significação do verbo suportar. Né? Lembrando mais uma vez o amigo espiritual, né? e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? do suportai-vos uns aos outros, que é o que menos fazeis no mundo em que estáis. Então devemos sim, como aprendizes do Cristo, aprender a suportar as situações desafiadoras que se colocam em nosso caminho, e não seria diferente, né? Sabemos que não seria diferente, pois, né, assim como fora da tarefa, né, dentro da tarefa não podemos esperar um mar de tranquilidade, né, as ondas revoltas, né, o tempo muitas vezes fechado, né, com a tempestade caindo, né, faz parte daquele que é o viajor, né, aquele que se coloca, né, no caminho para percorrer a distância entre dois pontos, usando, né, quem de nós encontraria se hoje se dispusesse, né, a pegar um barco e navegar pelo mar, né, em busca de chegar a um outro país, por exemplo, né? Quem de nós encontraria um mar completamente tranquilo, sem ondas, sem, né, as ondas né, a desafiarem a estabilidade do barco, né, sem as tempestades que mostram, né, e que muitas vezes limpam o céu, preparando para um dia, para o dia seguinte, em que, né, tudo volta, o céu volta a se abrir, né, e o caminho volta a ficar tranquilo. Né? Então não há como nós deixarmos de encontrar tormentas nem as dificuldades do caminho. Portanto, precisamos aprender, sim, como Emmanuel nos traz, a suportar a significação do verbo suportar, para que não, como eu costumo falar, né, que nós não nos agarremos às pedras do caminho, né, pois pedras no caminho encontraremos em toda a extensão do caminho. Né. Passar por cima delas, né, ser capaz de seguir em frente na jornada e não nos apegar, nos abraçar aos obstáculos do caminho, é isso que Jesus espera de nós. É para isto que fomos chamados a contribuir na seara e no programa Salvador do Mestre Jesus. Né? Então, somos chamados a servir com Jesus, para Jesus. Né? Essa é a grande diferença daquele que se apresenta verdadeiramente para o serviço. Né? Servir com Jesus, para Jesus. E aí, para fechar, nós trouxemos aí, né, o destaque que representa bem, né, está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 4, que representa bem, né, o capítulo de hoje, né, do livro Pão Nosso nos traz, o que Emmanuel nos traz como uma lição sublime aí desse capítulo. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Né? Então, é isso que se espera do servidor com Jesus, servindo para Jesus. Né? É para isto que fomos chamados. Agradeço a todos e até o próximo estudo.